Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Ok. Estão conseguindo visualizar aí? Sim, Beleza. Então, vamos lá, né? Nós vamos começar falando sobre campo elétrico, tá certo? Eu compreendo muito bem que a parte da eletrostática, né, ela é uma área assim muito abstrata, porque a gente não consegue visualizar, a gente tem que acreditar naquilo que está sendo dito, naquilo que está sendo apresentado nos livros, tá certo? Mas veja, pense sempre assim, é como se a eletrostática fosse um mundo micro e a eletrodinâmica seja um mundo macro, né? Que é o mundo em que a gente está inserido, que a gente bota nosso celular para carregar, a gente usa o estabilizador do computador, né? A gente troca uma lâmpada mais econômica por uma menos econômica, enfim, tá certo? Então pense sempre assim. A gente vai do micro para o macro, tá ok? Então veja, o campo elétrico, né? É muito abstrato para o aluno entender o que é um campo elétrico, mas eu vou tentar aqui minimizar para vocês. Vejam só. Quando a gente fala que a gente tem uma carga, né? Uma carga elétrica, seja ela positiva, seja ela negativa, existe uma região em volta dela, né? Que é justamente o campo elétrico, tá certo? Então, o campo elétrico, ele é uma região que delimita a influência da força, tá certo? Então, vamos pensar bem. Peraí. Pequinho falou agora que campo é uma região que delimita a influência da força, certo? Exatamente. Então, se a gente fizer uma analogia com o planeta Terra, por exemplo, com a questão gravitacional, pense assim: o planeta seria a carga e a gravidade, o campo gravitacional que está aqui em volta, seria o campo, né? Então, uma partícula, para ela entrar, quando ela entra no campo gravitacional da Terra, ela é atraída não pelo campo, mas pela força. Entendeu agora? Ele entra na região que é o campo, mas quem atrai é a força. Então, o mesmo vai acontecer em uma carga. Eu tenho aqui, deixa eu só, eu tenho, por exemplo, uma carga aqui, então ela vai apresentar uma região aqui que é o campo. Então, o que acontece? Se eu tenho cargas que estão fora aqui, ó, eles não vão receber a influência desse campo. Mas se uma dessas cargas estiver mais próxima aqui, ela pode ser atraída ou repelida não pelo campo, mas pela força. Tá ok, pessoal? E aí a gente já consegue entender o seguinte: quando eu tenho uma carga geradora, que é a carga onde ela gera o campo, pode observar que os vetores do campo estão saindo de uma carga positiva e o de carga negativa estão entrando, né? Então, existe uma regra para a gente representar essas linhas chamadas linhas de campo ou linhas de força, tá? Uma carga positiva, ela sempre vai ter vetores saindo e uma carga negativa sempre vai ter vetores entrando. Que vetores são esses? Os vetores que representam as linhas de campo, tá ok? Deu para entender bem, pessoal? Tudo tranquilo? Diz aí. sim, Pequinho. Beleza, então vamos seguir. Ó, então aquilo que eu falei para vocês, ó, a região, a carga. Então, quando a carga de prova, né? O que é a carga de prova? Qualquer outra carga menor do que a carga geradora, né? Que vai receber a influência desse campo, né? Então, se a carga negativa aqui, ó, ela vai ser atraída pela força. Ela aqui é atraída pela força. E se fosse uma carga positiva, ela agora
Olha lá. Será repelida pela força. Tá vendo aí? Então, nós precisamos ter muito bem esse entendimento, porque pode cair uma teoria. Ah, é o campo que puxa. A gente fala campo que puxa com um costume normal, mas na verdade quem está puxando é a força. Então, se na hora da prova aparecer, né, ou você vai resolver questões, fichas, e aparecer questão de campo elétrico, para você, um bom modelo mental para você lembrar é justamente fazer essa analogia. Peraí, eu tenho o planeta Terra, eu tenho um campo gravitacional. Então, o campo gravitacional, para mim, seria o campo elétrico. Então, quando uma partícula entra ali, ela pode ser atraída ou repelida, mas quem atrai ou repele é a força que está dentro do campo. Tudo tranquilo? Ficou claro isso? Sim, tranquilo. Beleza, beleza. Vamos seguir. Então, tá aí, ó. O conceito também é importante, né? A definição ao pé da letra, porque a gente, às vezes, sabe, mas às vezes, quando a gente vai definir, é feito na redação, né? Tem a hora que você pega o tema de redação, poxa, que tema massa, você tem tantas informações que às vezes você não sabe como organizar. É muito parecido quando a gente vai pegar os conceitos de física. Então, vamos estabelecer bem o que é esse campo. Então, olha lá. É uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço que estão sob a influência de uma carga elétrica, carga-fonte, ou, que eu estou chamando aqui, carga geradora. Tá certo? Tanto faz, ou carga-fonte, ou carga geradora. Tal que uma outra carga, carga de prova, que é aquela carga pontiforme ou a carga de prova que vai receber a né? Ao ser colocada num desses pontos, fica sujeita a uma força de atração ou de repulsão exercida pela carga-fonte ou carga geradora. Ficou claro isso? Tudo tranquilo? Sim. Beleza. E aí uma outra coisa, né, que outras universidades fazem, né, eu digo outras universidades que não usam o Enem, e até o próprio Enem ele pode utilizar, é fazer pequenos esquemas que representem a força e o campo. Como assim? Vejam só. Deixa eu apagar aqui. Se eu for representar o vetor campo, preste atenção, se eu for representar o vetor campo elétrico, eu devo olhar para o sinal da carga geradora. E não importa quantas cargas de prova ou quais os sinais das cargas de prova estão aqui. Eu vou olhar para a carga geradora. É positiva? É positiva. Então, nós vimos agora, até agora há pouco, carga positiva, o vetor campo é saindo. Aí, ó, o vetor campo seria assim. A gente representa o vetor campo pela letra E. Olha lá. Vou explicar já já porque eu estou enfatizando isso com vocês. Tá certo? Então, quando uma questão ela for pedir para você, né, marcar a alternativa que representa melhor o vetor campo, para você saber disso, você tem que olhar o sinal da carga geradora. Não importa quais cargas de prova ou quais os sinais das cargas de prova. O que vai importar para você é o sinal da carga geradora. Tá certo? Agora, se a gente for falar sobre como vai ficar os vetores força, aí sim eu vou olhar a interação, né, o sinal da carga geradora e da carga de prova. Tá certo? Então, veja, aqui, positivo e negativo, atrai. Se fosse positivo, ia repelir. Tá vendo aqui o vetor força? Tá ok, pessoal? Então, bota isso na cabeça, para eu saber a representação e do vetor campo, eu olho para a carga geradora. Para eu saber a representação de uma força, eu olho a interação das duas. Ficou claro isso? Diz aí. Ficou sim, Pequinho. Maravilha. Então vamos que vamos. Olha lá. O Só campo. repete o último do vetor força. É a interação, né? Isso. Quando eu for falar, quando a gente for representar um vetor força,
eu vou olhar o sinal dos dois, tanto da carga geradora quanto da carga de prova, né? Por exemplo, assim, ó, vamos supor que eu coloque na ficha que eu vou mandar para vocês hoje, vocês vão ver questões como essas, assim, ó. Então, vamos supor que eu tenha, isso aqui são cargas geradoras, que a gente representa por Qzão, tá? É como se fosse 1, 2, 3, 4 esquemas, tá? Aí eu tenho aqui positivo, negativo, positivo, negativo. Aí aqui eu tenho positivo, negativo, positivo, negativo. Tá certo? Então, se eu for representar o vetor campo, né? Por exemplo, entre esses dois aqui, ó. Então, eu não devo olhar para a carga de prova, eu devo olhar para o sinal da carga geradora. Ah, a carga geradora é positiva, então o meu vetor campo é saindo. Olha lá. Ficou claro isso? Beleza? Sim. Aí, e para eu representar o meu vetor força? Aí eu vou olhar os dois. Se é positivo e positivo, força de repulsão. Então, a força vai estar na mesma direção e sentido do campo, né? Se aqui fosse negativo, né? Então, o meu vetor campo continuaria a ser saindo, porque ele é positivo aqui, mas agora, como eu tenho positivo e negativo, então a força vai ser de atração. Tá claro isso? Entendi. Beleza? Então, grava isso. Representação do vetor campo, eu olho o sinal da carga geradora. Representação da força, eu olho os dois. Aqui, campo, então, ó, vetor campo entrando. Porque nós vimos que na carga negativa, o campo elétrico é entrando. Aí agora, negativo e negativo, então o vetor força vai ser de repulsão. Tá vendo agora? Aí aqui, vetor campo é positivo, ele sai. Vetor força, olha os dois, repele. Tá ok? Então, essa conotação pode muito bem cair no Enem, pode muito bem cair no SSA3. Tá bom? Então, vamos lá. Quando uma carga de prova Q é colocada em um ponto do espaço e sofre a ação de uma força, dizemos que, por definição, a razão entre força e carga é igual ao módulo do campo. Então, o campo, né, a força elétrica, ela é o campo vezes a carga de prova. Veja que é o Qzinho, não é Qzão. Qzão, quando vocês verem Qzão, é a carga geradora. Qzinho é a carga de prova, ou seja, é a carga que vai receber a força, é a carga que vai sentir o campo, tá bom? Então, o que é que ele fez aqui? Ele isolou o E. O E é força sobre carga, tá certo? Isso é para que nós possamos entender, né, não só como a gente calcular o campo, mas a gente entender que o campo é uma grandeza vetorial, ó, e que ele é dado em Newton por Coulomb. Olha lá. Tudo bem até agora? Tudo tranquilo? Tudo certo. Então, vocês vão ver que a relação de campo elétrico é muito parecida com a relação de Coulomb, de força. A diferença é que para o campo, eu só preciso de uma carga, que é a geradora. E na da força, eu preciso de duas. Tá bom? Então, vamos lá. Olha lá. Aquilo que eu tinha acabado de fazer o esqueminha, ó. Positivo, carga geradora positiva, carga de prova positiva, aí, ó, sai campo, sai força. Carga positiva com carga de prova negativa, sai campo, atrai força. Tá vendo aí? Então, esses pontos aí é que a gente gera essas conclusões, ó. E isso ajuda vocês numa potencial questão teórica sobre campo elétrico. Tudo ok até agora? Vocês estão copiando ou estão tirando um print? Diz aí. Copiando.
Pronto, então eu vou dar um tempo para vocês copiarem esses pontos aí que são importantes. Ó, carga fonte positiva gera campo elétrico de afastamento, carga fonte negativa gera campo elétrico de aproximação, uma partícula eletrizada gera campo elétrico na região do espaço que a circunda, porém, no ponto onde foi colocado, o vetor campo devido à própria partícula é nulo. O que ele está falando disso aqui? Se eu tiver uma superfície oca e tiver cargas aqui em volta, o campo aqui dentro será nulo. Tá ok? Isso pode ser muito bem abordado no SSA3, assim como no Enem, ele fazendo, sabe o quê? Ele colocando um desenho de um carro, uma pessoa dirigindo, e de repente esse carro lá mostra um raio batendo nesse carro, né? E aí ele mostra o seguinte, a pessoa não levou o choque. Por quê? Né? Aí muitas pessoas vão falar, por causa do pneu, porque não tocou em nenhuma base metálica, porque... De fato, isso, de certa forma, tem influência, sim. Mas o real sentido é porque, devido ao carro ser de metal e oco, ele acaba sendo uma gaiola de Faraday, que é um experimento feito por Faraday, que comprova que dentro de uma superfície oca carregada, o campo é nulo. Então, a pessoa não leva. Beleza? Opa, é que eu não entendi esse último ponto. Vou te explicar. Vê. Se você estivesse numa tempestade dentro de um carro e, de repente, você levasse um raio no teto do carro, né? Então, se você não estivesse tocando em nada metálico naquele momento, né? Você não levaria choque. Tá certo? E os pneus iam ajudar para que toda aquela carga que foi passada para a lataria do seu carro desça para o chão. Tá certo? Mas o que é mais importante da explicação de você não levar choque é porque o campo elétrico dentro do carro, ele é nulo. Entendeu agora? Então, veja, imagina que isso aqui é uma superfície oca, é o teu carro. Então, quando você levasse o choque, as cargas elas iam se distribuir por aqui, por aqui, por aqui. Então, toda a lataria, toda a superfície iria ficar eletrizada, mas a parte de dentro não. Você entendeu agora? Entendi. Entendeu agora? Então, e essa é a explicação física para isso. Você não levaria o choque, porque o campo elétrico é nulo. Então, as cargas jamais conseguiriam entrar ali dentro e lhe dar um choque. Tá certo? Certo, entendi agora. Beleza. Então, pode Obrigada. copiar aí. Quando der para passar, me avisem, tá? Já copiei, pode passar. Já copiou? Tranquilo. Aqui ele está falando justamente o que a gente já mostrou aqui no desenho, né? A força e o E têm o mesmo sentido quando a carga de prova é positiva e quando a carga de prova é negativa, F e E têm sentidos contrários. É justamente isso que vocês acabaram de ver. Campo elétrico de uma carga pontiforme fixa. Ó, eu tenho aqui a carga de prova, a carga geradora, eu tenho a carga de prova, eu tenho uma certa distância, então, cuidado para não confundir as relações, né? Essa relação que eu mostrei agora há pouco, anterior aqui, ó, estão percebendo que, baseando nesse desenho, nesse esqueminha, ninguém está falando a respeito dessa distância aqui, né? Ou seja, nós já estamos supondo que essa carga está dentro da região do campo e eu quero saber apenas a intensidade desse campo. Mas, quando eu estou a uma certa distância e eu sei essa distância, que a carga de prova está para a carga geradora, eu tenho como encontrar essa relação. Que, na verdade, vem daquela que eu mostrei agora há pouco. Porque, veja, campo é força sobre carga de prova. Beleza. Mas o que é força? Vamos lembrar? Nós vimos semana passada que força é K, Qzão vezes Qzinho, sobre D ao quadrado. Olha aqui, ó. Não é verdade? Ou seja, se a gente estivesse olhando o ponto de vista de força, eu usaria as duas cargas.
Mas, como eu quero saber o ponto de vista do campo, eu só preciso da carga geradora. Então, perceba, como eu tenho carga de prova em cima, carga de prova embaixo, está na divisão, ó, eu corto. E o que é que sobra? KQ sobre D ao quadrado. Então, ó, ficamos com isso aqui. E aqui, lembrando, é Newton por Coulomb. Tudo certinho? Esse K, lembra desse K? Esse K é a constante eletrostática. Vou colocar aqui só para lembrar, tá certo? Mas, repito, como se trata de uma constante, caso caia, ele é obrigado a lidar, tá? Então, ó, o campo é igual ao produto de uma constante vezes a carga. E aí é onde o aluno comete o maior erro, né? Porque questões como essa, né? Ele pergunta assim: qual é o campo que a carga de prova está sentindo? Então, quem vai dizer a carga de prova que campo está sentindo é justamente o valor da carga geradora. Tá certo? Então, deixa eu desmistificar mais ainda para vocês o que seria esse campo. Vocês já viram em química o modelo de Bohr? Já viram? Já. Isso. No modelo de Bohr, eu tenho o núcleo e eu tenho as camadas K, L, M, N, O, P, não é verdade? Então, é como se cada camada daquela tivesse um pedaço do campo elétrico daquele átomo. Você entendeu agora? Então, quando o elétron salta de um para o outro, ele libera, né, luz, que são os fótons, né? E aí o elétron está carregado, ele perde energia ou ganha energia, não é verdade? Então, isso só está acontecendo porque aquele elétron está numa região em que acaba recebendo uma força ou de atração ou de repulsão. De quem? Da força, do campo. Onde essa força está dentro desse campo. Ficou claro isso? Ficou. Beleza. Então, olha lá. Se a gente se a gente não tomar cuidado, a gente acaba usando essa carga aqui, ó, como sendo a carga de prova. E, na verdade, no campo elétrico, a gente tem que usar a carga geradora. Já já eu vou fazer exemplo para vocês entenderem como se aplica isso. Tá bom? Pode copiar. Quando puder passar, me avisa, tá? Ah, pode passar, Pequim. Beleza. Então, vamos lá. Ó, vocês lembram também que nós vimos o gráfico de força, né? E no momento lá no gráfico, eu até mostrei assim, ó, pessoal, força e distância, eu acabo tendo um gráfico que monta uma hipérbole cúbica. Para o campo não é diferente. Por quê? Porque nós acabamos de ver que campo, né? Ele é 1 sobre o quadrado da distância. É só a gente voltar aqui, ó, anteriormente, para a gente ver, ó. Se a gente analisar o campo com a distância, a gente tem essa proporção. E vocês devem lembrar, semana passada, que eu mostrei questões que podem envolver aquela questão de dobrar a distância, né? Triplicar a distância. Lembra disso? Então, veja, como seria isso num gráfico, né? O que seria isso representado visualmente? Veja, é como se no zero aqui eu tivesse uma carga geradora e a uma certa distância aqui eu tivesse uma carga de prova.
Essa carga aqui, ela está fixa, por exemplo, positiva, e eu pego essa carga de prova e vou aproximando, né? Toda vez que eu botar ela numa certa distância, meu campo começa a cair, ó. Quanto mais eu me afasto, mais o campo cai. Quanto mais eu me aproximo, mais o meu campo aumenta, sempre ao quadrado. Ficou claro isso? Diz aí, sim ou não? Sim. Beleza, então, cuidado com essas coisas. Se ele falar o seguinte, uma carga geradora e uma carga de prova estão separados por uma distância D e apresentam um campo E1. Se essa distância entre eles for reduzida à metade, ó, qual será o novo campo? E aí? Né? Então, O a quadro. ideia, né, Eduardo, é o seguinte, poxa, peraí, eu não tenho valores, mas eu sei que para determinar o campo, eu tenho K, Q sobre D ao quadrado. E, para eu estabelecer esse campo 2, eu vou usar justamente o que ele está me dando aqui. Ó. Então, vai ficar K, Q, D sobre 2 ao quadrado. Então, eu vou ficar com campo 2, K, Q, D ao quadrado sobre 4. Divisão de fração, então, ó, 4K, Q sobre D ao quadrado. Tá? Aí, vamos lá. Mas perceba, quem é esse cara aqui? É justamente quem? É um. É o E1. Isso. Então, podemos afirmar, igual a força, tá vendo? Que o campo 2 é 4 vezes o campo 1. Tudo ok até agora? Sim, Paquinho. Beleza, então não esquece dessa proporção de distância, tá? Ele pode cair, ele pode botar só um desenhozinho, né? E nem botar um segundo desenho, botar só o primeiro e fazer essas conjecturas. Se eu dobrar, se eu triplicar. Então lembre, esse valor que ele lhe der, você vai elevar ao quadrado, se for de distância, e aí o campo, assim como a força, vai diminuir nesse valor ao quadrado. Dobrei, cai a quarta. Tripliquei, cai a nona. Quadrupliquei, cai a 16. E por aí vai. Tá certo aí? Então, deixa eu apagar aqui minha bagunça, meu garrancho, para vocês poderem copiar melhor. Até agora, alguma dúvida? Diz aí. Tá tudo tranquilo? Tá tranquilo, Paquinho. Maravilha, maravilha. E aí, o dia de estudante? Passaram estudando ou foram descansar? Ah, tá. Estudando, né? Comemorando o dia do estudante, estudando. É isso aí. É aquela coisa, né? Dia do trabalhador, ninguém trabalha. Dia do estudante, a gente tem que estudar. É verdade. Por isso que não é feriado, né? Vamos lá. Absurdo. E aí, posso passar? Deu para entender aí o gráfico? Sim. Beleza. Uma outra unidade, né? E aí o SSA3 vai usar isso. É essa unidade aqui, ó, volt por metro, né? É uma outra unidade para campo. Mas eu vou explicar para vocês isso quando a gente for ver potencial. E aí eu explico melhor porque também pode vir como volt por metro, né? Porque às vezes a gente se apega muito à unidade, né? Ah, peraí. Então, campo é Newton por Coulomb. Newton por Coulomb. Daqui a pouco aparece um campo de 200 volts por metro. Você, poxa, como é que eu vou trabalhar isso? É a mesma proporção. A diferença é que quando ele fala de volts por metro, ele está envolvendo um potencial elétrico, que eu vou explicar depois para vocês. Tá certo? Posso prosseguir? Pode.
Show de bola. Olha lá, uma outra coisa, né? A gente sabe que o campo é uma grandeza vetorial, tá certo? Então, aquelas mesmas resultantes que a gente viu lá em força, Pitágoras, lei dos cossenos, né? Projeção, pode cair, né? Pode ser cobrados, tá? Mas a gente também pode ter essa situação aqui, ó. Vê, campo elétrico de várias cargas pontiformes, né? Então, vê, no caso pontiforme não, várias cargas geradoras. Foi um erro meu aqui, tá? Várias cargas geradoras. Então, vê, imagina aqui que eu tenho uma carga Qzinho, né? Que ela acabou sendo colocada no meio de três cargas geradoras. Tá certo aí? E aí eu quero saber qual é o campo elétrico resultante. Então, veja, as cargas Q1, Q2 e Q3 originaram separadamente os vetores campo E1, E2 e E3. O vetor campo elétrico resultante é a soma vetorial dos vetores campos E1, E2 e E3 que as cargas originaram separadamente no ponto P. Ou seja, eu poderia ter várias cargas geradoras aqui. O meu campo resultante é simplesmente a soma de todos os campos. Olha lá. Tá vendo aí? Então a gente não vai se preocupar demasiadamente com a questão, projeta, desce, bota na mesma direção, ou tudo em X, ou tudo em Y. Não, porque aqui é como se fosse um modelo espacial. Eu tenho uma carga aqui, aí eu tenho uma para cá, outra para cá, outra para cá. E aí eu quero saber qual é a influência desses três campos sobre essa carga de prova. Então, por isso que vai ser a soma vetorial de todos os campos. Tudo bem aí? Tudo certinho? Sim. Agora, se ele comentar, né, que está tudo no mesmo plano, né, então vamos ter que projetar. Aí vai depender do que ele vai pedir. Se vai projetar em X, se vai projetar em Y, e já já a gente vai ver aí alguns exemplos, tá bom? Vamos seguir. Posso? Pode. Beleza. Linhas de força ou linhas de campo, né? Então, padrões de campos elétricos podem ser visualizados pelo alinhamento de partículas de fubá que se encontram misturadas em uma camada de 4 milímetros. Ou seja, quando o pessoal conseguiu estabelecer que a carga geradora, o vetor campo é para fora, o vetor campo é para dentro, usou não só a fuba, mas também usou limalha de ferro, ou seja, pegou o bombril, esfarelou ele e botou perto de uma carga positiva e ficou organizando olhando como é que essas limalhas se comportam. Então, é assim que o pessoal acaba encontrando, fazendo esses experimentos e estabelecendo o que a gente conhece, tá bom? Aí ele fala assim, ó, 4 milímetros aproximadamente de óleo de rícino. Os campos elétricos são criados por sondas metálicas eletrizadas por uma máquina Winchester ou fonte de alta tensão, imersa na mistura de óleo de fubá. Então, ó, ele acaba gerando uma carga aqui, e aí por isso que ele analisa como é que fica o comportamento, né, as moléculas ali do fubá, para saber quem gera campo elétrico positivo, como fica o vetor, e gera o vetor campo elétrico, como fica aquele comportamento vetorial. Tá certo? Aqui, ó, na figura tem-se duas sondas em formato de disco, tá? Eletrizado com cargas opostas, as partículas de fubá são polarizadas, elas são carregadas aqui, ó, e acabam fazendo esse formato. Esse aqui explica justamente aquele ponto lá de cima quando a gente começou a aula. Ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Explica justamente o encontro dessa parte polarizada positiva com essa parte polarizada negativa. Deu para entender, pessoal? Tudo tranquilo? Sim, sim. Sim. Beleza. Aqui são as linhas de força, né? Eu já falei. Negativo, então,
cuidado, eu enfatizo isso, porque é um assunto relativamente simples, mas que a turma acaba se atrapalhando na teoria. Ó, Ô, independente. Betinho, Oi, as pode linhas falar. de força, no caso, depende só da carga geradora também? Ou da interação? É porque quando ele faz essa linha de força, pode ser chamado de linha de campo. Entendeu agora? É porque ele fala linha de força e acaba colocando o Ezinho, que ele está representando o campo. Não está errado, não. É porque é o seguinte, ó, o conceito de linha de força foi introduzido pelo físico inglês Michael Faraday no século XIX com a finalidade de representar o campo elétrico, né? Então, apesar de ser chamado de linhas de força, você também pode chamar de linhas de campo. Fica melhor para você lembrar, tá bom? Ah, dá no Então, mesmo então, né? isso. Então, foi como você falou. Quem vai estabelecer aqui a forma que o vetor vai estar saindo é o sinal justamente da carga geradora, que a gente representa por um Q maiúsculo, tá certo? E, se ela é negativa, as linhas de força ou linhas de campo vão também depender do sinal da carga geradora. Por ser negativo, o vetor campo vai ser entrando. Tudo ok aí? Tudo certinho? Ok, Betinho. Beleza. Então, não confundir quando a gente quiser estabelecer o vetor força. Entendeu agora a diferença? Não confundir quando a gente for representar o vetor força. Beleza. Ó. Então, veja o porquê agora, né? Porque a gente vem desde pequenininho decorando as coisas e às vezes a gente não para pensar por que isso acontece. Por que que duas cargas de mesmo sinal elas não se atraem, né? Ah, professor, porque uma vai repelir a outra por causa da força. Certo, tem a ver também. Mas antes de ter a força, tem que ter quem? O campo, né? Então, pense sempre assim, coloque esse conceito para você. O campo é uma região que delimita a força, né? Então, imagine que eu tenho aqui, essa parte aqui é o campo e aqui a carga está no meio. Então, eu tenho força nessa região aqui dentro. Eu não tenho força fora. Tá ok? Então, quando eu aproximo duas cargas de mesmo sinal, as suas linhas de campo, elas distorcem, ó. E é por isso que essas cargas não se atraem, né? Mas quando eu agora coloco uma carga positiva, geradora, uma carga negativa, geradora, o vetor campo sai e o outro entra, ó. Então é como se esse fornecesse a chave que esse precisa. Então por isso que eles se atraem, porque agora eles não conseguem distorcer o campo, e sim conseguem aliar o campo entre eles e eles conseguem ser atraídos. Tudo tranquilo? Sim. Beleza? Por que eu estou comentando sobre isso? Porque pode cair uma questão teórica, o Enem querendo saber de fato, em termos de campo elétrico, por que que as cargas se atraem ou por que que as cargas se repelem. Tudo bem aí? Tranquilo? Ok. Maravilha. Então, aqui ele diz assim, ó, acima temos exemplo de linha de força para duas cargas codiformes, uma positiva e outra negativa. Então, ó, fica assim esses vetores, tá? Aqui, estou enfatizando mais a questão dessas características da linha de força, ó. Linha de força de um campo elétrico, uma linha que tangencia, e aí é importante também tomar cuidado com esse conceito matemático, tangencia, ó, tá aqui a trajetória e o vetor tangencia, né? Em cada ponto, o vetor campo elétrico resultante, associado ao ponto considerado. Outra coisa é, quanto maior a distância até a carga, mais afastadas entre si estão as linhas, em conformidade com o que já foi visto, isto é, o valor do campo diminui com a distância. Então, se a gente começar a afastar essas duas cargas aqui, né? Então, você vai começar a ver essas linhas se afastando mais e diminuindo de quantidade, provando que a intensidade do campo está o quê? Diminuindo, tá? Aqui ele fala, por convenção, as linhas de força são orientadas no sentido do vetor campo, tá? E as linhas de força são sempre
perpendiculares à superfície dos corpos carregados. Então, veja aqui, ó, está sempre perpendicular em relação à superfície. Tá? Depois que ela sai, é que ela muda a sua inclinação. Tá certo? Mas de onde ela parte, ela sempre parte perpendicular. E aqui? Oi, pode falar. Então a intensidade da força é proporcional à distância em que elas ficam? Isso. É inversamente proporcional à distância que elas ficam. A quantidade de linhas, né? Quanto mais perto, mais linhas aparecem. Quanto mais longe, menos linhas aparecem. Entendi. Tá ok? Aqui ele fala, a concentração de linha de força é diretamente proporcional à intensidade do campo elétrico. Então é isso. Quanto mais pertinho, mais interação vai acontecendo, né? Eu vou tendo mais encaixe das linhas e vai aumentando o número de alinhamento. E quando eu me afasto, eu vou diminuindo esse alinhamento. Tudo certinho? Sim. Beleza. Vamos seguir. E a gente vai entender também onde está o campo elétrico, né? Lembra que eu comecei a aula falando que lá em eletrostática a gente está vendo o micro para influenciar o macro, né? Então, veja. Está aqui, ó, uma informação importante, e aí que eu digo, estudar para o Enem não é só saber fazer questões, né? Estudar para o Enem é você saber o seu contexto de mundo, de Brasil, primeiro, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país e do mundo, né? Então, se preparar para o Enem, ele acaba se tornando mais trabalhoso, não mais difícil, mais trabalhoso, por causa disso. Porque o aluno, ele agora não vai aprender uma fórmula, não vai aprender uma coisa para ficar decorando. Ele tem que aprender e ver onde aquilo pode ser aplicado no contexto. Tá certo? Então, se você é um aluno que está estudando, sempre procurando colocar contexto nas coisas, você já está lá na frente, né? Por quê? Porque a gente ainda segue um ensino muito tradicional, de fórmula, de não sei o quê, é o jeito, né? Embora que vocês podem observar que eu coloco uma série de contextos justamente porque é assim que a gente tem que aprender física. Você aprende, poxa, peraí, Pequim me falou isso aqui, ó. Onde é que eu posso ver isso aqui? Né? Então, são essas coisas que vocês têm que ter na cabeça para serem melhores estudantes na área de física, principalmente. Então, veja só. Sabemos que o corpo humano é capaz de gerar campos elétricos e que o nosso coração é capaz de gerar correntes elétricas que percorrem o tecido muscular deste, resultando em seu funcionamento. Tá vendo aí? Biofísica, né? Vocês vão pagar, quando vocês entrarem em medicina, se Deus quiser, vão pagar 2 disciplinas de biofísica, biofísica 1 e biofísica 2. Toda corrente elétrica gera um campo elétrico. E aí a gente pode até fazer, vou até puxar para vocês, o seguinte, veja só, como é que você liga a tomada, liga o interruptor e a lâmpada rapidamente acende? Né? Muita gente, não, porque o elétron corre, vai para lá, vai não sei o quê. Vamos com calma. Vamos alinhar as coisas, né? Então, beleza, você acendeu o interruptor, a corrente elétrica foi passando através dos elétrons e foi chegando até lá, beleza? Mas e que possibilitou que a corrente elétrica passasse? O campo elétrico. Tá ok? Então, veja, quando você bota o seu carregador de celular, tá? Estou sendo carregador aqui, estou botando um exemplo fone, né? Quando você bota lá o seu carregador de celular, a corrente que sai da tomada gera um campo em todo o fio e é esse campo que permite que os elétrons e a corrente elétrica passem a fluir e comecem a carregar o seu celular. Tá certo? E aí, ó, vamos lá. Toda corrente elétrica gera um campo elétrico, né? E uma grandeza vetorial que pode ser captados por aparelhos e transformados em traçados. Esse aparelho que capta e analisa o corpo elétrico gerado no coração é o eletrocardiograma, aparelho amplamente utilizado na medicina. Então, vocês, né, futuramente, aí médicos, né, formados já, usando seu jaleco do Hospital Santa Joana, né, o português, quem sabe,
Vocês vão usar muito o eletrocardiograma para você saber se o batimento cardíaco do paciente está regular, se ele tem alguma irregularidade no átrio, no ventrículo, qual átrio, qual ventrículo, né? Então, isso também tem a ver. Por exemplo, você vai precisar colocar um marca-passo, né? O marca-passo, ele vai regular essas passadas, essas batidas, sístole e diástole do coração, para que agora o coração do paciente não desfibrile de maneira diferente, né? Então, é importante você saber essa análise. Então, quem assiste aí The Good Doctor, Night Shift ou Grey's Anatomy, já deve ter visto em algum momento o pessoal mostrar lá como é que está o batimento cardíaco do paciente. Então, é isso que vai mostrando a corrente e transformando, através do campo elétrico, nesses dados aqui. Tudo certinho? Sim. Ok. Aqui, ó, as aplicações. Então, ó, outra aplicação tecnológica está no vasto uso de capacitores. Os capacitores são dispositivos capazes de armazenar cargas. Em outro momento, eu vou falar só de capacitores, tá? Mas eu só vou citar aqui um exemplo. O capacitor plano é feito por duas placas planas paralelas com dois terminais. O fato das duas placas serem elas faz com que se forme entre eles um CEL, campo elétrico uniforme. Uma aplicação prática dos capacitores é o flash de uma máquina fotográfica, né? Os capacitores, nesse caso, acumulam energia em campo elétrico para fazer o flash disparar. Então, esse flashzinho do nosso celular, o flash da máquina fotográfica, né, são capacitores. Os capacitores são aparelhos que armazenam energia. Vou dar um exemplo para vocês. Há tempos atrás, se você perguntar para vovô e para vovó, vovó, quando você tinha televisão, quando você ligava, acendia na hora? A maioria vai dizer, não, demorava, a tela ficava cinza, depois ia aparecendo as imagens, né? Levava um tempo. Por que aquilo ali? Porque até aquele momento não havia capacitores naquela época. Hoje não, hoje você liga, apertou o botão, a TV pá, já funciona, já aparece a imagem, já aparece o som, não é verdade? Por quê? Ô, Porque Pedrinho, dentro... Oi, pode falar. isso tem a ver com a luz dos postes que acende bem devagar, bem devagar. Vai ficando Pode, e tem a ver forte, também, forte e tem a ver depois fica também. E maior. isso é porque a luz do poste, às vezes, é o seguinte, é uma sujeira, alguma coisa assim que tampa, porque ele tem um sensor fotoelétrico. Quando escurece, falta a luz, aí ele começa a liberar a corrente. Ele diminui a resistência, libera a corrente para acender o poste. Né? Aí você vê ele acendendo aos poucos. Né? Isso tem a ver também. Né? Então, veja, os capacitores fizeram com que nossos aparelhos ficassem muito mais rápidos, muito mais modernos. Vou dar um exemplo para vocês também, que vocês podem fazer hoje em casa. Você está assistindo sua televisão, aí você desliga a televisão no controle, aí você vê aquela luzinha, né? Que é o standby. Tire da tomada a, a, a TV e veja se a luz vai ficar acesa. Se a luz continuar acesa, é porque ainda tem energia ali dentro, quer dizer que os capacitores ainda estão armazenando energia. Aí, ainda desligado, você tenta ligar ela, aí a luz apaga. E, claro, não acende a TV. Por que aquilo? Porque o capacitor, ele armazena para justamente quando você precisar, ele lançar a corrente para acender logo a televisão. Mas ele precisa de o quê? Ele precisa estar ligado na tomada para que o fluxo de energia continue a passar. Entendeu? Então, por isso que o pessoal fala, ó, quer economizar energia? Além de tomar cuidado com as luzes em casa, quando não estiver usando a televisão, tire a tomada. Né? Por quê? Porque ele não fica consumindo energia. Às vezes assim, professor, então eu uso muito ventilador, por exemplo, eu mesmo uso muito ventilador aqui no quarto. Então, quando eu não estou usando, além de desligar o aparelho, eu tiro da tomada. Pequinho, mas se eu só desligar, tudo bem, desliguei, não está consumindo, será? Pensa assim, ligou na tomada, está entrando energia nele. Então está entrando energia menor, mas está entrando. Deu para entender agora? Tudo certinho? Emily está perguntando aqui sobre a questão do carregador.
Mesmo se está conectado no celular, vai gastar energia. Veja, se você. Muitos de vocês têm aquela mania, né? Deixa lá o carregador, tira o celular, vai usar e deixa lá o carregador na tomada. Está consumindo energia. Por quê? Porque aquela caixinha ali que você liga o plug, ali tem um capacitor, né? Então, o capacitor, ali tem capacitor, tem resistor, o capacitor está armazenando energia e para armazenar energia ele está tirando da onde? Da tomada, né? Então, está consumindo energia e você não está usando ou não está conectado. Então, carregou seu celular, tira da tomada e guarda o carregador, né? Não desconecta só e deixa lá ligado não, porque vai consumir energia. Beleza? Beleza. Então, são coisas assim do dia a dia que a gente nem para pensar, mas o custo, né? Ele vai aumentar consideravelmente. A extensão, assim, vazia, só ligada, conta também ou não? Conta bem pouco, que nem um ventilador, conta bem pouco, né? Aí, por exemplo, o pessoal fala de extensão. Ah, se eu ligar uma extensão, tem risco de ter uma sobrecarga? Não, porque a extensão ela foi feita para aquilo, né? O que não pode é você pegar uma extensão, ligar outra extensão, botar um bocado de... Aí sim você vai ter uma sobrecarga. Entendeu agora? Mas se você usar só Sim. uma extensão, por exemplo, com 4 entradas ou com 5 entradas, não tem problema. O ideal é não colocar muito T, muita coisa ali, para não sobrecarregar. Certo. Beleza? Tranquilo. Olha, aplicações do campo elétrico. Ó. A observação de que o corpo elétrico humano é capaz de gerar campos elétricos permite o desenvolvimento de uma tecnologia que poderá permitir nosso corpo de fazer parte integrante de uma rede de informática, a Human Area Network, que, através da tecnologia chamada Red Tecton, utiliza o campo elétrico formado no corpo humano, vê que massa, como um meio de transmissão rápida e segura. Utilizando-se de um dispositivo transmissor-receptor, Red Tecton, assim, dois corpos e dois computadores poderiam trocar informações através do campo elétrico do corpo dos usuários, né? Existe também uma área, se vocês já ouviram falar, eu já comentei aqui, nanotecnologia, né? Existe uma parte da nanotecnologia em que estão desenvolvendo roupas que elas vão ter painéis solares aqui, e aí, por exemplo, você saiu do MDM, assistiu aula, foi para casa, aí você assistiu aula de manhã, pega aquele sol de meio-dia, né? Aí você está usando essa roupa, ela vai ter duas fitas aqui, né? Que vão ser, na verdade, painéis solares, né? E aí, embaixo aqui na camisa vai ter um fio. Você bota seu celular no bolso, liga esse fio e a própria luz do sol tá batendo nessa fita, vai carregar e vai alimentar e recarregar o teu celular. Tá Que vendo aí? babado. Oxe, que doideira. É verdade, é Muito isso aí. louco. Então, Mas vai veja ser o que, olho da cara. assim, exatamente, de início vai ser muito caro, né? Mas a vantagem da nanotecnologia, que já está chegando no mundo da gente, já está aparecendo em alguns exemplos. Por exemplo, eu estava futucando o Instagram e aí eu vi o cara pegou um sapato branco, passou, acho que foi Nutella, derramou Nutella nele. Quando fez assim, a Nutella todinha caiu e não ficou um pingo no sapato. Ou seja, aquele sapato ele é feito de um material com nanotecnologia que basicamente não tem poros, não tem brecha. Então, por isso que as substâncias batem e escorrem. Não fica ali. Né? Celulares que vão ser anti-sujeira, não vão sujar, não vão arranhar, né? Vão carregar com a luz do sol, né? Só não bota na janela para o povo não levar, mas você bota ali, ó, deixa a luz bater no quarto, tá carregando, isso já já vai estar chegando na vida da gente. Não, outra coisa, já tá percebendo que tá aparecendo celulares que estão dobrando no meio já? Estão vendo? Apareceu da Samsung e apareceu acho, da Xiaomi. Xiaomi. Então, tá dobrando no meio por quê? Porque ali são átomos tão pequenininhos e tão bem alinhados que você pode dobrar a tela e não vai ficar aquela linha branca do plástico, né? Quebrado. Não, ali faz parte do dispositivo. Eu vi agora há pouco também que a Xiaomi tá virada, né? A Xiaomi tá virada.
ela desenvolveu uma TV de QLED 4K 55 que é transparente. Isso é o quê? Ah, Nanotecnologia. Então, tu imagina, tu assistindo lá, a pessoa passa por trás, tu vê a pessoa e tá vendo a filme ali de boa, É bem de né? filme essas É coisas. exatamente, coisa de Filme ficção científica futurístico. mesmo, mas que com o tempo está chegando aí nas nossas casas. É só ter dinheiro. daqui pra lá eu já vou ser médica, vou ter dinheiro pra comprar uma dessas. É isso aí, tá vendo? Vai comprar seu Samsung, ó, dobra no meio. Primeiro fizeram um Samsung que ele, além de dobrar no meio, ele abre assim, fica o dobro do tamanho. Agora fizeram um que ele fecha. Sim. E aí, o futuro é o limite. Ontem também vi que uma empresa está desenvolvendo hologramas, né? Para você se comunicar. Então, daqui a um tempo, nosso celular, você aperta, a pessoa está aqui falando e você conversando com ela, feito em Star Wars, que aparece há muitos anos Ah, isso eu atrás. queria. Já está desenvolvendo. Aí, como eles estão vendo que para poder projetar tem que ter uma caixa grande, né? Vai ser muito caro, eles estão pensando em fazer para miniaturas. Por exemplo, eu quero projetar uma boneca da Barbie, um Wolverine, um Deadpool. Aí você bota lá, fica só a imagem holográfica, bem real ali. Isso vai ser um presente muito bom, né? Futuramente, para você dar para outra pessoa, para você ter também em casa. Beleza? Outra aplicação de campo elétrico tá aí, ó, na outra área da medicina, que é a ressonância magnética, né? A ressonância magnética, se eu tenho campo magnético, eu também tenho um campo elétrico, né? Então, aqui dentro existe um ímã gigante que ele gira a uma alta velocidade, por isso o ruído, e aí ele libera um campo magnético gigante, e a pessoa, na verdade, ela está dentro de um campo elétrico, que é nulo. Lembra que eu falei a ideia do carro? E aí em volta está o campo magnético, né? E aí ele vai passando feixes, laser, aquela coisa toda, e aí você consegue ver todas as partes do corpo com mais detalhes, ver a parte do cérebro, ver as camadas do cérebro, as meninges, e por aí vai. E um detalhe, né? Ninguém pode ficar aqui em volta, só o técnico aqui fora analisando as imagens. Por quê? Porque como o campo magnético ele amplia demais, se alguém estiver aqui dentro com um pedaço de metal, esse metal é arrancado da pessoa. Então, imagina, por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma ressonância ou um visitante está aqui e ela tem, sei lá, platina na perna. A platina vai ser arrancada da pessoa, né? Então, por isso que tem todo um sistema de segurança, tem todo o protocolo de segurança quando se vai fazer raio-x, ressonância, tudo isso aí. Tudo bem? Tudo tranquilo? Sim, Pequinho. Ok. Beleza. Então, acho que por hoje tá de boa. Próxima aula, eu vou fazer, me lembre, eu vou fazer uns exemplos de campo elétrico para a gente entender bem como pode cair, tá? E vamos começar a ver potencial elétrico, que é uma área, é uma parte também muito tranquila, que é uma grandeza escalar, que vai possivelmente cair lá na frente em eletrodinâmica. Tudo tranquilo? Tá certo, Pequinho. E Obrigada aí, tá pela vendo aí? aula. Tá vendo quando a gente começa Tranquilamente. a ver onde os assuntos podem estar na vida da gente, como dá vontade de aprender, né? Tá Pois bom? é. Então, tudo de bom para vocês. Já já eu vou colocar as fichas lá, tá bom? Então, Tá tchau, bom, tchau. Até a Pequinho. próxima. Obrigada. Tchau. Ah.